Usinagem de magnésio e suas ligas é o tema da aula de hoje. Vamos estudar as diretrizes gerais da usinagem desse material. Então, as ligas de magnésio, elas são caracterizadas, são bastante conhecidas pela sua densidade baixa, 1,74 gramas por centímetro cúbico. Essa densidade ela é a menor dentre os metais estruturais que nós usualmente utilizamos em construção mecânica. Só para termos de comparação, a densidade do alumínio, que também é uma liga leve, ela é 2,7 gramas por centímetro cúbico e a do ferro é 7,8 gramas por centímetro cúbico. Então a densidade do magnésio ela é 2/3, praticamente aproximadamente 2/3 da densidade do alumínio e 1/4 da densidade do ferro. E então isso vai fazer com que essas ligas de magnésio elas sejam utilizadas em requisitos de projetos, componentes que tenham o requisito de leveza, né, de ter um componente leve. Em termos de resistência à corrosão, as ligas de magnésio elas têm uma boa resistência em vários ambientes, porém, né, a exposição a sais, como sais marinhos, o magnésio não tem uma resistência muito boa. Embora as ligas de magnésio não sejam tão resistentes mecanicamente, nós vamos ver daqui a pouco que as resistências mecânicas das ligas de magnésio não são tão grandes, mas devido à densidade baixa, nós temos uma razão entre a resistência mecânica e a densidade, que nós chamamos de resistência mecânica específica ou resistência específica. E essa razão, essa relação, essa divisão entre a resistência mecânica e a densidade, ela fica alta. Como nós vimos agora, né, a densidade do magnésio é 1/4 da densidade do ferro, então quando eu faço essa razão eu vou ter valores mais elevados, né, do que ligas que têm uma maior resistência mecânica. Então aqui nós temos, só para a gente comparar a densidade, né, de alguns materiais, então nós temos um aço 4340, né, uma densidade aí aproximadamente 8 gramas por centímetro cúbico, o ferro fundido cinzento, um pouco menor. Aqui nós temos uma liga de titânio, T6 alumínio 4 vanádio. As ligas de titânio também têm essa característica de ter uma densidade menor, né, do que a do ferro. Aqui nós temos uma liga de alumínio, que também são ligas que são utilizadas em requisitos, onde nós queremos ter ali uma redução do peso total de um componente, de uma estrutura. E aqui a liga de magnésio, a liga AZ91D, com a densidade menor que 2 gramas por centímetro cúbico. Então as ligas de magnésio se destacam por essa densidade baixa. Porém, o magnésio ele tem algumas propriedades mecânicas que não são tão interessantes. O magnésio ele tem um baixo módulo de elasticidade, 45 gigapascal, ele tem uma baixa resistência à fadiga, na fluência e também ao desgaste. Também ele oferece certo risco durante a fundição e a usinagem. Então isso aqui nós vamos ver que vai ser um dos problemas na usinagem do magnésio de suas ligas. Qual é esse risco, né? O magnésio ele se combina facilmente com o oxigênio e também ele queima, né? Então, tiras de magnésio podem ser facilmente incendiadas no laboratório. O pó ele é extremamente perigoso. As lascas de magnésio, os cavacos de magnésio, eles vão ter essa característica de entrar em ignição quando eles obtiverem uma temperatura, né? Chegar a patamares de temperatura relativamente altos. Então, a resposta do magnésio aos mecanismos de endurecimento ela é relativamente baixa. Então, o magnésio, podemos dizer aqui, né? Ele tem uma característica de baixa dureza e de baixa resistência, uma facilidade, né, de cisalhar esse material, que faz refletir na usinagem dessas ligas. O magnésio, em geral, ele é extraído eletroliticamente da água do mar. Então, a água do mar ela tem 0,3% de cloreto de magnésio. E esse cloreto de magnésio ele é feito uma eletrólise, nós conseguimos remover o magnésio e gerar o magnésio puro e ligas e utilizar elas para fabricar componentes metálicos. Então, devido às resistências específicas especialmente altas, as principais aplicações das ligas de magnésio vão ser
implicações onde nós queremos, né, reduzir aí o peso de um componente de uma estrutura. Em especial, né, nós temos a indústria aeroespacial, a indústria aeronáutica, então componentes de motores, de fuselagem, de aviões, trens de aterrissagem. Aqui eu coloquei para ilustrar, né, pedais, estruturas do painel de uma aeronave, estruturas de uma porta. Então, aqui nós temos as ligas, né, a Z31B, são as designações, vamos aprender daqui a pouco como é que nós lemos essas designações da liga, mas são aplicações aí típicas buscando, né, uma redução de peso e também uma economia de combustível. Outra aplicação também das ligas de magnésio são na indústria automobilística, né, caixas de engrenagem, rodas, né, rodas de liga leve, estruturas da porta, as estruturas ali da cadeira, né, do automóvel, o volante também. Então são algumas aplicações da indústria automobilística também, buscando a redução de peso. E o magnésio, junto, né, com os polímeros, né, com os plásticos, eles também vão ter essa característica de ter uma redução de peso, só que o magnésio ele vai ter facilidades, né, poderíamos dizer assim, em relação aos plásticos. Ele vai ter, por exemplo, uma facilidade de reciclar bem maior, uma rigidez também bem maior. Mísseis, né, indústria bélica. Outras aplicações que nós temos também na indústria biomédica, o magnésio, suas ligas, eles têm características de serem materiais biocompatíveis, a estruturas também raquetes, né, tacos de beisebol, arcos de arco e flecha, indústria eletroeletrônica. Então nós temos componentes diversos, estruturas de malas também, componentes diversos aí que são utilizados nas ligas no nosso dia a dia. Então o magnésio, ele, em termos de estrutura cristalina, ele tem uma estrutura que a gente chama de hexagonal compacta, que está aqui à esquerda, né? Uma estrutura cristalina HC. E então essa estrutura HC, ela tem 3 sistemas de escorregamento. Então, aqui nós podemos ver a acomodação dos átomos, e aqui nós temos os sistemas de escorregamento, que são combinações de planos, né, e direções, onde esse material ele vai ser passível de escorregar ou de deformar. Então, como o magnésio ele tem poucos sistemas de escorregamento, ele vai ter uma dificuldade maior de deformar. Então, isso vai fazer com que esse material ele tenha uma fragilidade, porque ele é difícil de deformar, então ele é um material frágil. Por comparação, nós vamos fazer essa comparação nessas nossas aulas iniciais, as ligas de magnésio com as ligas de alumínio. As ligas de alumínio, nós vamos ver na nossa próxima aula, que elas também são ligas que têm uma densidade baixa, que são utilizadas em estruturas onde nós queremos redução de peso, e ela vai ter também uma elevada razão entre resistência mecânica e densidade. Então aqui nós temos o alumínio, ele tem uma estrutura CFC, uma estrutura cúbica de fase centrada, que por outro lado nós temos 12 sistemas de escorregamento. Isso faz com que as ligas de alumínio elas tenham uma boa dutilidade. Nós vamos ver isso na nossa próxima aula. Então, uma comparação básica aqui é que o magnésio ele vai ser um material com característica frágil em termos de deformação. Então, aqui nós temos um ensaio, um resultado de um ensaio de tração com a fratura frágil. E o alumínio ele vai ter uma dutilidade bem maior. Então, nós vamos ter uma fratura dútil característica aqui pela extracção do nosso corpo de prova. O magnésio ele pode sofrer pequena deformação e encruamento à temperatura ambiente. O magnésio puro, porém as ligas elas vão ser deformadas a temperaturas elevadas, então nós vamos trabalhar com temperaturas maiores utilizando as ligas de magnésio. Devido à dificuldade de conformação a frio, justamente porque a conformação a frio existe uma dutilidade, que o magnésio ele não tem essas propriedades magnésio puro, então a fundição ela vai ser o método mais adequado para a produção de peças de magnésio. Então a gente vai trabalhar para fabricar essas peças, esses componentes através do processo de fundição, e depois essa peça fundida, esse corpo fundido, ele vai ser usinado. O magnésio puro ele é relativamente macio, ele tem uma dureza baixa, e ele não possui uma resistência mecânica suficiente para ser utilizado, né, na maioria das aplicações de engenharia. Então o que nós fazemos? Nós adicionamos, né, elementos de liga
ou fazemos tratamentos térmicos. Já vimos que o magnésio ele não tem tantas características de ser encruado, que também é um mecanismo de endurecimento. Então nós utilizamos elementos de liga, adicionamos adições de outros elementos químicos para gerar ali uma liga de magnésio e ela vai ter propriedades mecânicas mais interessantes para serem aplicadas na indústria metalmecânica. Então, a gente consegue obter resistências comparáveis às ligas de alumínio. Então, notem que se eu consigo ter ligas de magnésio com resistências mecânicas comparáveis às ligas de alumínio, e lembrando que a densidade do magnésio é 2/3 da densidade do alumínio, eu vou ter uma resistência por densidade maior para essa liga de magnésio, que tem a mesma ou resistência mecânica similar. Então, isso é muito interessante na aplicação dessa liga. Então, os principais elementos das ligas de magnésio são o alumínio, o zinco, o manganês e algumas terras raras. Existem algumas ligas, né, que elas vão ter adição de lítio, que são ligas que vão ter baixa densidade. Isso também acontece para ligas de alumínio, nós vamos ver na nossa próxima aula. Então, vão ter uma densidade muito baixa. Então aqui nós temos um quadro que mostra algumas ligas e também o magnésio puro, comparando as suas resistências mecânicas e algumas propriedades mecânicas interessantes. Então o magnésio puro recozido e trabalhado a frio. E nós temos aqui a composição, é o magnésio puro, né? Não é uma liga. Então nós temos resistências mecânicas modestas e limite de escoamento e aqui o alongamento. Então, quando eu faço o trabalho a frio, a tendência é que a resistência mecânica, né, aumente, então, e reduza aqui a deformação, a dutilidade do material. E aqui eu tenho ligas de fundição, ligas de magnésio e ligas que podem ser trabalhadas, são fabricadas aí por processos de conformação. Então, nós temos aqui a liga M100, T6, 10% de alumínio e 0,1% de manganês. E aqui as propriedades mecânicas. Então notem, né, que nós temos aqui a liga de maior resistência mecânica, a liga Z80A, e aqui as utilidades, né, em termos de alongamento, para a gente ter aí uma ideia em termos de numérica das propriedades mecânicas dessas ligas. Então a designação dessas ligas, a nomenclatura dessas ligas, ela apresenta, como nós vimos agora há pouco, um código alfanumérico. Então esse código ele tem uma primeira parte composta de 2 letras e uma segunda parte composta de 2 algarismos. Então essas 2 primeiras letras eles vão representar os elementos de liga. São letras que representam, por exemplo, a letra A representa o alumínio. E depois nós vamos ter 2 letras, e depois nós vamos ter 2 algarismos que representam a composição química arredondada desses elementos de liga que foram citados anteriormente. Então, para a gente entender, nós temos aí o código de letras: A, alumínio, H, tório, M, manganês, Q, prata, T, estânio, E são as terras raras, K é o zircônio, P é o chumbo, S é o silício e Z é o zinco. Então, as ligas AM, né, que nós vimos agora há pouco, aí alguns slides anteriores, nós temos alumínio e manganês, AZ, alumínio e zinco, ZK, zinco e zircônio. E os numerais que vêm depois representam a composição química aproximada. Por exemplo, a liga AZ10A, eu vou ter alumínio como o principal e zinco como os principais elementos de liga, está aqui. E notem que o 1 representa, respectivamente, né, na mesma ordem, a composição química arredondada. Então, o alumínio, nessa liga, ele tem 1,3, então aproximadamente 1. E o zinco tem 0,4, de forma aproximada nós temos o 0. A mesma coisa aqui para essa liga aqui, ó. 8% está aqui, ó, alumínio, e o zinco ele vai estar aproximadamente 0. HM, nós vamos ter, H representa o tório, está aqui 3%, H3, e o M1, manganês 1, tório 3, manganês 1. E assim por diante. Essa última letra aqui, ela é apenas para diferenciar algumas ligas que teriam, como esse valor é aproximado, esse 1 e esse 0 aí são aproximações, então nós poderemos correr
o risco de ter ligas com o mesmo código, então a gente coloca aí uma quinta, a última letra, né, como diferenciação entre ligas comerciais A, B, C, D. E aqui nós temos novamente algumas propriedades mecânicas, tanto de resistência quanto de deformação, alongamento, para essas ligas. Então, em termos da usinagem do magnésio, em termos gerais, o magnésio, ele, de todos os metais que nós vamos estudar no nosso curso, ele é o mais fácil de usinar. Então, em termos gerais, as taxas de desgaste das ferramentas são muito baixas, comparando com os outros materiais de construção mecânica que nós vamos estudar. Porque o magnésio, o magnésio e as ligas, eles vão ter pontos de fusão muito baixos. O magnésio puro, ele tem um ponto de fusão 650 graus Celsius, e as ligas vão ter ponto de fusão menor. Então, nós não vamos ter grandes temperaturas, as temperaturas da interface vão ser baixas, e isso vai fazer com que não tenha a origem, né, de grandes taxas de desgaste, e isso vai facilitar bastante a usinabilidade dessas ligas. Isso acontece mesmo em altas velocidades de corte e também em altos avanços. Então, velocidades de corte muito altas são aplicadas, tanto no desbaste, ainda maior no acabamento. Então, para a gente ter uma ideia, aqui nós temos um gráfico que compara as velocidades de corte máximas por torneamento e perfuração de 5 classes de materiais. Então, nós temos o magnésio, o alumínio, o ferro fundido, aços e o aço inoxidável. Então, aqui nós temos que as ligas de magnésio, para torneamento, um corte contínuo, nós temos aí velocidades de corte próximas de 1.200 metros por minuto, que são velocidades bem altas, se a gente comparar com os materiais ferrosos aqui do nosso gráfico. O alumínio também está em patamares altos, e aqui nós temos a furação também segue, né? Devido às características da furação, as velocidades de corte são menores, mas ainda assim o magnésio se destaca com velocidades bastante altas. Então, essa figura aqui também esse gráfico também nos dá uma ideia da usinabilidade, né? Nós vimos o índice de usinabilidade na nossa última aula, então nós podemos, né, também classificar já aqui que as ligas de magnésio são as ligas que têm a maior ou melhor usinabilidade dessas 5. Para a gente ilustrar aqui, né, temos aqui o fresamento de uma liga AZ91 com uma ferramenta, uma fresa de metal duro. E aqui nós estamos medindo temperatura, né, durante a usinagem, para a gente ilustrar aqui uma usinagem de uma liga de magnésio. Então, em termos de força de usinagem, elas são baixas e elas permanecem praticamente constantes, como a gente pode ver aqui, ó, nessa figura. Aqui nós temos a força em função da velocidade de corte. Então, aumentando a velocidade de corte para as ligas de magnésio que estão aqui, ó, ou melhor, o magnésio puro, que está aqui em marrom, nós temos a força de corte e a força de avanço. Então, elas praticamente são constantes com a velocidade de corte. O consumo de energia também é relativamente baixo. Então, a gente pode comparar aqui com uma liga de alumínio, velocidade de corte, velocidade de avanço, e com o próprio alumínio puro. Então, notem que os patamares de força são bem menores, refletindo a baixa resistência ao cisalhamento das ligas de magnésio, do magnésio puro e também das suas ligas, que vão ter comportamentos parecidos. Okay? As ligas de alumínio também elas vão ter forças, né, baixas, com exceção do alumínio puro. Nós vamos entender esse comportamento na nossa próxima aula. Então, em termos de força de usinagem, não é problema a usinagem de magnésio e de suas ligas. O consumo de energia também é bem menor comparado, né, com outros materiais, nas mesmas condições de corte ou condições similares. A gente pode olhar aqui, ó, nesse gráfico que mostra a energia específica de corte. Essa energia específica de corte, ela é a energia utilizada para usinar, para cisalhar o material. Então nós podemos ver que o magnésio, as ligas de magnésio, tanto para fresamento em amarelo quanto para furação em verde, eles têm uma energia bem menor. E aqui nós temos o níquel, né, encabeçando aqui como o material que exige a maior energia para cisalhar, para remover material, para usinar esse material. Então, novamente, nós podemos classificar a usinabilidade desses materiais por esse gráfico. Então, as menores energias requeridas representam os materiais mais fáceis de usinar.
E essa vai ser praticamente a nossa ordem, né, do nosso curso. Nós vamos estudar os materiais mais fáceis, os mais difíceis de usinar. E nossa última aula vai ser a usinagem de níquel, ok? Que são os materiais, nós vamos entender por que eles são tão difíceis de desalhar, de usinar esses materiais. Mas o magnésio não, o magnésio ele requer, né, baixo consumo de energia, ok? As forças de usinagem estão associadas a baixa resistência ao desalhamento do magnésio e também a pequena área de contato, devido às características do próprio magnésio, características de fragilidade, nós vamos ter uma pequena área de contato e isso vai facilitar a usinagem dessas ligas. A ferramenta de corte de PCD, que é o diamante policristalino, ela é a primeira escolha para a usinagem de magnésio e suas ligas devido à sua vida extremamente longa na ferramenta de corte, da ferramenta de corte. Então, na verdade, a gente pensa em termos de qual é a taxa de produção que eu quero. Se eu tenho uma produção industrial eu quero produzir uma grande quantidade de peças, então um PCD é uma ferramenta, né, que ela vai me dar uma extremamente longa, devido à facilidade do magnésio de ser usinado, e vou poder usar altíssimas velocidades de corte usando uma ferramenta PCD, mas eu posso também utilizar uma ferramenta de metal duro. Então, tá aqui ó, a ferramenta de PCD, com a pontinha, né, daqui de PCD, né, aqui. E nós temos também os metais duros. O metal duro que nós utilizamos é da classe N, então está aqui na norma ISO, ela classifica os metais duros em 6 classes. Então a classe N é a classe de metais duros para materiais não ferrosos. Então nós temos aí o magnésio e suas ligas podendo ser utilizadas nesse material. E também o próprio aço rápido pode ser utilizado apresentando pontos resultados. As ligas de magnésio, elas praticamente não têm, são isentas de partículas abrasivas, com exceção para algumas ligas de magnésio, as ligas com alumínio e manganês, elas vão formar inclusões duras, e isso vai, né, gerar um descarte por abração na nossa ferramenta, mas no geral as ligas de magnésio elas não vão ser abrasivas, vão ter pouquíssima suscetibilidade à adesão com a ferramenta de corte. Então, nós vamos ter um baixo desgaste dessas ferramentas. Okay? Então, aqui nós temos um quadro que mostra para o desgaste, o mecanismo de desgaste para ferramentas de aço rápido não revestidas na furação a seco da liga AZ91 e mostrando aqui quais são os mecanismos, né, de desgaste, difusivo, adesivo, altas velocidades de corte, né? Temos aí a difusão, altos avanços e abração, e também aqui uma zona onde nós temos, né, arestas postiças de corte. Processos de adesão são mais prováveis quanto altas velocidades de corte são utilizadas e vão prejudicar o acabamento superficial. Então, a adesão e a abração também, elas vão ser... não é interessante que nós tenhamos esses mecanismos de descarte atuando. Então, a adesão ela vai ser uma característica muito das ligas de alumínio, nós vamos ver na próxima aula. Isso vai prejudicar muito o acabamento superficial, ok? Isso quando nós temos adesão. Mas, no geral, as ligas de magnésio, elas têm bons comportamentos, né? Então, tá aqui, ó, o acabamento superficial produzido é bom, tanto em baixas quanto em altas velocidades de corte. Então, a aresta postiça ela pode aparecer, como nós vimos, no mecanismo para furação daquela liga. E ela é observada na usinagem a seco, como nós vimos anteriormente naquele quadro, de ligas de magnésio com alumínio fundidas, quando nós usinamos com ferramentas de aço rápido ou metal duro. E a APC, então relembrando, né, aqui a APC, ela vai comprometer o acabamento superficial da nossa peça. E aqui nós temos, para uma comparação rápida, né, de rugosidade, a rugosidade média no processo de desbaste. Então nós temos duas ligas, a liga AZ91 e uma liga proposta pelos autores, e mostrando a rugosidade tanto para metal duro quanto para ácido rápido. Então nós temos aí rugosidades relativamente baixas, com velocidades de corte de 428 milímetros por minuto. E nós temos aqui mostrando também a influência do material da ferramenta, né? Então o metal duro ele vai me dar aí rugosidades menores do que
o ácido rápido. Então, para a gente reduzir ou eliminar a aresta postiça de corte, nós podemos utilizar um fluido, que normalmente nós usamos um óleo mineral, apesar de a usinagem com a seco, né, das ligas de magnésio, ela ser poder ser utilizado o corte a seco, ou a gente utilizar ferramentas de PCD, como nós vimos anteriormente, onde nós vamos ter altas velocidades de corte e não vamos ter a geração de aresta postiça de corte. Porém, quando nós usamos fluidos, nós temos que tomar cuidado e atenção, porque, como nós vimos lá no início, o magnésio ele tem uma alta reatividade com a água. Então, nós podemos ter essa reação com o magnésio com a água, gerando o gás inflamável, que é o gás hidrogênio. E ele é um gás que ele é potencialmente explosivo. Então, nós podemos ter problemas, aí pode gerar um acidente, se nós não tomarmos atenção para essa alta reatividade do magnésio, das ligas de magnésio. Então, em geral, os cavacos também não são problema para usinagem de magnésio, nós estamos feitos nas usinagem de alumínio, sim. Justamente porque o magnésio, como nós vimos, as ligas de magnésio, eles têm propriedades que são mais próximas de materiais frágeis. Então, os cavacos vão ser quebradiços, mesmo em velocidades de corte muito altas, e a forma não vai ser um problema, como é na usinagem do alumínio. Cavacos mais longos são difíceis de ser formados, sendo a forma típica em espiral lascas. Aqui nós temos para ilustrar duas ligas de magnésio, a liga AM50A e a liga AZ91D. E aqui nós temos aqui nós temos a composição química e aqui nós temos a morfologia dos cavacos, né? Então, os cavacos, no geral, não são problemas. A forma do cavaco, o tipo do cavaco não é um problema na usinagem. Aqui é o fresamento dessas ligas. Então, no geral, não é problema, ok? Em termos de forma e de tipo de cavaco. O problema que nós vamos ter, em termos de cavacos, é que a temperatura. Então, na usinagem do magnésio, as temperaturas geradas são baixas, como nós vimos. O ponto de fusão do magnésio fósforo são baixos. A condutividade térmica do magnésio ela é relativamente alta. E então isso faz com que o calor gerado na zona de selamento secundária seja dissipado para a peça. Então, isso faz com que nós tenhamos que ter atenção com a dilatação térmica do magnésio, porque se eu tiver um projeto onde seja exigido tolerâncias dimensionais estreitas, né, pode ser difícil de alcançá-las. Então, a temperatura do magnésio, elas não são altas, elas não vão promover desgaste de ferramenta, não vão promover problemas, né, de ativação de mecanismos de desgastes que são termicamente ativados. Porém, devido à propriedade física do magnésio, que ele tem a reatividade dele, de ele ter essa capacidade de entrar em ignição a temperaturas relativamente altas, né, para o magnésio, faz com que nós tenhamos que ter atenção. Então, a temperatura ela vai ser importante justamente por esse risco de ignição desses cavacos durante o corte, quando as temperaturas ultrapassam o valor de 450 graus Celsius, podendo, né, até chegar a altos patamares depois que o fogo se iniciar. Então, nós temos aqui dois exemplos de técnicas. A gente estuda isso aqui lá na disciplina de fundamentos de usinagens, materiais. A técnica do termopar inserido, né, aqui. Então, a ferramenta de corte ela está usinando. E aqui nós temos um termopar inserido na peça. Esse termopar também pode ser inserido na ferramenta para fazer leituras. Medir temperatura em usinagem não é fácil. Isso é um desafio experimental. E aqui outra forma, né, que são câmeras, né, termográficas ou termômetros de radiação. Aqui nós temos especialmente uma câmera termográfica medindo as temperaturas na furiação, no torneamento de uma liga de magnésio também. Então, as temperaturas são um parâmetro importante justamente em termos de ignição do cavaco. Então, aqui nós temos, para exemplificar, aqui nós temos o fresamento, o faceamento, né, de uma peça, de uma liga de magnésio, a liga AZ91. E aqui nós temos, dependendo dos parâmetros de corte, nós temos aqui a geração, a ignição do cavaco durante a usinagem, né? Então, aqui nós temos uma ignição inicial e aqui nós temos já um valor, uma foto, né, mostrando uma ignição bem maior
e isso aqui pode ser um problema grave na usinagem, né? Exige atenção do engenheiro de fabricação. Então, elementos de liga, eles podem modificar essa temperatura de ignição, como berílio, cálcio, terras raras, né? Eles vão, essas composições, esses elementos aditivos, na composição química da liga, eles vão retardar essa temperatura, aumentar essa temperatura de ignição dessas ligas. Então, a ignição do magnésio, ela é determinada por vários fatores, né? Os parâmetros de corte, na velocidade de corte, o avanço, a composição química, como nós vimos agora, a geometria da ferramenta de corte. Em geral, uma das possibilidades que tem de estudar, que são estudadas é quais são os parâmetros de corte que vão levar à ignição ou não. Então, no geral, velocidade de corte abaixo de 300 metros por minuto e avanços maiores que 0,02 milímetros por revolução vão produzir, ou vão reduzir, melhor dizendo, a possibilidade de incêndio. Então, isso faz com que nós tenhamos que tomar bastante atenção ao sistema de lubro e refrigeração que vai ser utilizado. Nós vamos fazer o corte a seco, vai ser um corte com fluido de corte, vai ser um corte com técnicas especiais de lubro e refrigeração. Então, aqui nós temos mais um trabalho experimental que mostra a usinagem de duas ligas, a liga AM50A e a liga AZ91D. No fresamento também a gente pode observar aqui durante a usinagem nós temos a geração variando, né? Aqui a profundidade de corte, nós vamos ter aí diferentes gerações, né, dessa ignição desse material. Então, nós podemos observar que, dependendo da liga, também dependendo aqui da profundidade de corte, do AP que foi utilizado, nós vamos ter aí diferentes possibilidades de geração dessas centelhas, ok? Então, algo que tem que ser tomado bastante atenção o risco, né, em ignição dos cavacos. Então, esse risco de ignição nos remete a algumas medidas preventivas. Então, contra incêndios. Então, nesse vídeo aqui, ó, eu vou deixar ele linkado na descrição do vídeo. Vocês podem assistir depois, vocês vão ver que nós podemos gerar um acidente, um incêndio ali durante a fabricação, devido nessa capacidade que o magnésio tem. Inclusive, essa capacidade do magnésio tem de gerar ignição, ela é utilizada, né, para gerar fogo, né? O pessoal que é escoteiro, né, que vai passar um tempo nas matas, né, eles utilizam ali um acendedor, um gerador de faíscas, né, que provém ali de magnésio. Então, existe atenção. Então, algumas medidas preventivas é a remoção dos cavacos dos pós durante a usinagem, não deixar acumular, usar um fluido de corte, que ele vai remover os cavacos da zona de corte, também reduzir, devido ao efeito refrigerante do fluido de corte, vai reduzir as temperaturas. Ou na usinagem a seco, né, usar um sistema de remoção de cavacos. E também, né, armazenar os cavacos no recipiente fechado, instalar alarmes e também disponibilizar extintores específicos, né? Então, aqui nós temos uma foto, né, do vídeo, mostrando aqui o início, tá aí, ó, o início de quando os cavacos começam a pegar fogo. E nós temos diversas classes de extintores de incêndio. Então, a classe específica para o magnésio, que são metais pirofóricos, ou metais combustíveis, é a classe D. Então, está aqui uma foto, né, desse extintor. Então, precisa ser o extintor específico, né? Tá certo? Tem que ser o extintor da classe D. Então, na usinagem, né, ao se trabalhar com as ligas de magnésio, nós precisamos ter consciência, né, desses riscos e ter ali todo o aparato à disposição para evitar algum acidente. Então, já que o problema, né, talvez o problema maior da usinagem das ligas de magnésio seja, né, a ignição do cavaco, algumas propostas, sistemas de lubro e refrigeração são propostos, né, para a gente poder, né, facilitar o corte. Então, eu vou apresentar aqui para vocês três
O primeiro é a usinagem criogênica. A usinagem criogênica é um método que tem sido utilizado já há algum tempo, não só nas ligas de magnésio, mas ligas de superligas, né, titânio, de níquel também, para poder talvez melhorar, e com certeza, na verdade, melhorar a usinabilidade desses materiais. Então aqui nós temos uma aplicação da usinagem criogênica nas ligas de magnésio. Então, o que é a usinagem criogênica? Né? Nós temos um aparato, né, que é um nitrogênio líquido, geralmente é um nitrogênio líquido, que ele vai estar a temperaturas criogênicas, temperaturas muito baixas, e ele vai ser injetado na zona de corte, como vocês podem ver aqui. Ó. Aqui eu tirei um zoom representando, né? Aqui essa configuração, tá? Aqui nós temos o torno mecânico, aqui nós temos o nitrogênio líquido, e ele é alimentado através aqui de uma mangueira no bocal, e esse bocal que está aqui, ele vai lançar o nitrogênio líquido a temperaturas baixíssimas na zona de corte. Então a ferramenta de corte ela vai começar a usinar e ela vai ciselar o material a baixas temperaturas. Então esse nitrogênio líquido vai funcionar como um lubrificante, como um fluido de corte, e ele vai atuar modificando as configurações, as propriedades de usinabilidade desse material, dessa peça aqui, que é uma peça de magnésio. Nessa configuração, os autores eles usaram uma câmera termográfica para fazer imagens térmicas. Então, como nós tínhamos, é uma técnica experimental de medir temperaturas, e eles fizeram aqui as leituras de temperatura, capturaram, né? A liga é a liga AZ31, liga de magnésio, com as velocidades de corte, avanço e profundidade especificadas aqui. Então, eles fizeram uma comparação entre a usinagem a seco e a usinagem criogênica. Então, aqui nós temos um dos resultados, só para a gente ter uma ideia geral, da temperatura máxima na zona de corte medida, tanto para a usinagem criogênica quanto para a usinagem a seco, como já se espera. As temperaturas são bem menores para a usinagem criogênica, e também, como já se espera, as temperaturas elas vão ser proporcionais, né, vão crescer, né, com a velocidade de corte, também com o avanço. Então, nós temos aí patamares menores de temperatura para a usinagem criogênica. Aqui nós temos a temperatura em função do AP, da profundidade de corte, a temperatura máxima, e aqui também nós podemos ver, né, que os patamares de temperatura para a usinagem criogênica são bem menores do que as temperaturas para a usinagem a seco. Então, é fato, né, que as temperaturas elas vão ser reduzidas. Isso pode ser interessante aí na usinabilidade de algumas ligas, especial as ligas de magnésio, aqui no nosso caso, onde a temperatura ela pode gerar o problema ali, o risco de ignição do cavaco. Outra aplicação de técnica de lucro e refrigeração é o que nós chamamos de MQL ou MQF, que é a mínima quantidade de fluido MQF ou de lubrificante MQL. Aqui eu coloquei para ilustrar aqui a configuração experimental da furação. Então, uma broca helicoidal de a liga AM60, liga com alumínio e com manganês. E aqui nós temos um termômetro infravermelho que ele mede a temperatura da peça durante a usinagem. E aqui foi usado, aqui nós temos o bocal do MQL. Então, o MQL é um fluido que ele é injetado, pulverizado nas zonas de corte. Então, esse próprio nome MQL, mínima quantidade de fluido de lubrificante, já diz a ideia do nosso sistema, que é ter uma mínima quantidade de lubrificante. O ideal, na verdade, era a gente usinar todos os materiais a seco, né? O fluido de corte ele é um acessório em usinagem. Então, seria maravilhoso que a gente não precisasse usar fluido de corte. O fluido de corte ele vai ser um acessório, ele vai ser um gasto a mais que a empresa, né, vai ter que gastar para adquirir esse fluido de corte. Nós vamos ter que descartar depois esse fluido de corte. Então, esse descarte de fluido de corte ele é complicado. Existem legislações ambientais também que vão legislar para evitar a poluição do meio ambiente com esses fluidos de corte. Nós vamos ter que depois fazer uma lavagem da peça para remoção do fluido de corte. Existe o tratamento também desse fluido de corte posterior antes de ser descartado. É um custo também descartar.
Então é interessante que a gente não usasse fluido de corte, mas em muitas situações, sem usinagem, o fluido de corte ele vai ser praticamente essencial. Então, o MQL é uma possibilidade onde nós injetamos, né, pequenas quantidades, pequeníssimas quantidades de fluido e com uma vazão muito pequena, e nós conseguimos, em comparação à lubrificação em abundância, né, o jorro, a gente consegue ter ali uma redução do uso desses fluidos de corte. Então aqui nós temos as temperaturas que foram medidas na peça, e aqui comparando, né, a usinagem a seco, a usinagem sem fluido de corte. Então já se espera, né, que as temperaturas fossem maiores, que o fluido de corte ele vai atuar lubrificando e refrigerando, reduzindo as temperaturas. A usinagem com jorro, e aqui o MQL, usando aqui uma água destilada, o H2O MQL, ou seja, é um fluido com características mais refrigerantes, a água, do que lubrificantes, e também aqui um ácido graxo com características mais lubrificantes do que refrigerantes. Então, os dois mecanismos de MQL foram aí melhores. O MQL com mais característica lubrificante foi melhor ainda. E então aqui nós podemos comparar com o jorro, que o jorro ele usa 30 litros por hora e o MQL usa 10 mililitros por hora. Então, nesse trabalho aqui, os autores eles apresentaram melhoras em termos também de acabamento superficial. Então, nós temos aqui, comparado com o corte a seco, os cortes que utilizaram o MQL, novamente ganhando, né, a maior melhora dos sistemas de refrigeração em relação ao seco foi o MQL com o ácido graxo. E aqui nós temos o jorro também com rugosidades menores, né? Então, comparando a rugosidade, foi bem maior para o corte a seco. E também, nesse trabalho aqui, eles apresentaram também resultados de adesão de material da peça na ferramenta, na broca, mostrando também que as condições de refrigeração do MQL apresentaram uma melhora significativa em termos de adesão em relação ao corte a seco. O terceiro trabalho é um trabalho bem interessante, que é o que eu chamei de sistema de resfriamento interno. Então, aqui nós temos uma configuração, nós temos aqui uma peça no torno, e aqui nós temos uma ferramenta de corte, suporte, ferramenta de corte. Os autores mediram força com o dinamômetro, mediram também temperatura com a câmera termográfica. Mas o que coloca esse trabalho aqui em cena, né, é esse sistema de resfriamento interno. Então nós temos um tanque com água a baixas temperaturas, e essa água ela faz circular e ela passa sobre a ferramenta de corte. Tá aqui, ó, um zoom, né, do que acontece ali durante a usinagem. Aqui nós temos a ferramenta. Durante a usinagem gera calor, e esse calor ele vai ser transferido para a água, né, que está ali a temperaturas menores. Então essa água ela troca calor e ela circula, né? Então ela faz esse trajeto. Nós temos uma bomba que faz essa água circular e ela vai removendo o calor durante a usinagem. Então aqui nós temos a ferramenta montada, né, sobre o sistema de esfriamento aqui. E aqui nós temos uma área que é efetivamente resfriada, né? Então é um trabalho bem interessante. Eles obtiveram também alguns resultados. Então eles fizeram a medição térmica com câmera térmica. Então aqui nós temos a medição a seco. Então as temperaturas máximas que foram alcançadas foram 231,4 graus Celsius, e as temperaturas com o sistema de esfriamento interno foram menores, 192,6 pela câmera termográfica. Mas aqui nós temos uma figura que mostra, um gráfico que mostra, comparando as temperaturas de corte com a velocidade de corte. Então nós podemos comparar que para velocidades de corte menores, patamares menores de velocidade de corte, nós temos aí um benefício muito grande do sistema de resfriamento interno, diminuindo bastante as temperaturas. Então nós temos aí uma redução, levando em consideração que esse fluido, que essa água, né, ela não está atuando na zona de corte diretamente. Nós temos aí reduções interessantes de temperatura. É mais uma proposta aí para reduzir as temperaturas durante o corte de ligas de magnésio. Então, no resumo geral, as ligas de magnésio elas são materiais de boa usabilidade. Então, isso permite que seja utilizado altas velocidades de corte
ela consome baixa quantidade de energia devido ao seu isolamento, a resistência ao isolamento ser baixa, e gera superfícies usinadas com uma boa qualidade. Então, talvez a principal desvantagem, as principais desvantagens das ligas de magnésio são o risco de ignição, quando as temperaturas elas atingem 450 graus Celsius, e a alta reatividade do magnésio, que pode promover risco de explosão. E uma área de estudo dessas ligas se propõe, né, a estudar os sistemas, diferentes sistemas de tiro para refrigeração, corte a seco, né, quais são os parâmetros de corte ideais para furação, para o vazamento, para o torneamento dessas ligas. Refrigeração criogênica, o MQL, o MQF, mínima quantidade de fluido ou lubrificante, e também as ferramentas respiradas internamente são propostas, né, que são utilizadas, têm sido utilizadas, estudadas, e com o objetivo, né, de superar as dificuldades da usinagem dessas ligas. Então aqui nós temos as nossas referências que foram utilizadas, e na nossa próxima aula nós vamos falar sobre a usinagem de alumínio, né, e de suas ligas, e vamos também fazer uma comparação entre a usinagem dessas ligas de alumínio e das ligas de magnésio que nós temos hoje. Então nos vemos na nossa próxima aula.